O que é Coworking? É um modelo de gestão onde o empresário compartilha a estrutura com outras empresas. Estabelecer um negócio em Coworking é 40% mais barato do que com gastos de uma sala convencional. Além disso, diante das diversas dificuldades do cenário econômico do país, o profissional tem que ser cada vez mais criativo, e esses espaços compartilhados estimulam a colaboração entre profissionais, resultando em inovação. Hoje são mais de 8.000 espaços coworking no mundo, e com a internet, os escritórios tendem a serem menores, mas com custos altos. Por isso que o coworking é uma tendência mundial que já se tornou realidade no Brasil. Saiba mais pelo número 3305-2669 ou pelo nosso WhatsApp 98122-1717. Olá, boa noite, bem-vindo ao Roda 86, bem-vindo a mais um programa É ou Não É? Quarta-feira, mais um programa dessa edição. Hoje tem final de Copa do Brasil, a gente já vai acompanhar, tá? A gente vai abordar os assuntos interessantes, mas lembrando que já tem Copa do Brasil final, Inter e Atlético Paranaense, eu acho que dá Atlético, viu, Beira? Rapaz, eu não sei não, o Inter vai jogar em casa. Mas... Apesar da vantagem do Atlético, o Atlético é uma equipe disciplinada, sem grandes estrelas, mas é uma equipe que está surpreendendo pelo tipo de jogo. Tem um crescimento. Mas o Internacional também é uma equipe que vai num perfil parecido com o Atlético. Vai ser um jogo bonito. Viu como a gente também aborda outros temas, né, Biraci? Inclusive só lembrando que quarta-feira, como tem Copa do Brasil, a gente lembrando também que o Flamengo continua na frente no Campeonato Brasileiro, né? Obrigado aí para quem é flamenguista. Olha aí. Bom, gente, o programa de hoje está começando, você já viu que nesse bom humor, né? Falando também de futebol. E a gente hoje vai trazer temas mais nacionais, abordagens mais nacionais, temas que chamaram a atenção e continuam chamando a atenção da gente, de você. E antes de qualquer coisa, a gente quer pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar com os amigos, compartilhar com a família, né? Ao invés de receber aquele bom dia chato da tia, aquela frasinha chata pra caramba, você manda nosso programa para as pessoas se informarem também, informação de qualidade, opinião de qualidade aqui, tá bom? Antes de qualquer coisa, antes de virar a vinheta, a gente vai abordar o racha no PSL, viu, Biraci? Tudo por conta da possibilidade da CPI do Lava Toga, né? O Major Olímpio... Os que querem e os que não querem. Isso, o Major Olímpio lá do PSL teria dito que o Eduardo Bolsonaro, para ele, morreu, né? A gente vai já abordar o motivo do porquê, e Gilmar Mendes dizendo que pode barrar a CPI, mostrando que ela pode ser inconstitucional, a CPI lá no Senado, mostrando que ela pode ser inconstitucional. A gente já também vai abordar esse assunto. E ainda nesse métier bolsonarista, Bira, a gente vai falar do Olavo de Carvalho, porque ele quer montar um exército aí bolsonarista. Eu vou usar um termo aqui, vou explicar para o internauta. Será que o Olavo de Carvalho vai querer reinventar a juventude integralista? O Pedro é historiador, ele sabe do que eu estou falando, já conversar sobre isso aí. É uma coisa quase que parecida, mas enfim. Vamos lá, vamos abordar esses assuntos. E claro, pedindo a você para continuar conosco, nos ajudar a sempre fazer esse conteúdo, fazer esse canal legal e divertido, tá bom, gente? Roda a vinheta, daqui a pouco a gente volta. De volta com o É ou Não É, de volta aqui mais um programa nesta quarta-feira. Bira, a gente vai começar falando sobre a CPI da Lava Toga. Assim que saiu a assinatura, que o senador Samuel Vieira conseguiu todas as... A 27ª assinatura. Isso, a 27ª. Para o nosso internauta entender, uma CPI só pode rodar com 30% dos parlamentares. Na Câmara, 30% dos 500 e poucos deputados, né? 530, quer dizer, 17. Isso. Não lembro direito o numerizado. Mas e no Senado, 30% dos 81. Que no caso, 30% de 81, 27. E a gente trouxe aqui a informação, assim que saiu, a gente já trouxe a informação dessa assinatura.
E a gente disse que ia abordar mais desse assunto, estamos aqui abordando, porque está dando pano para manga, viu, Biraci, esse assunto. No final de semana passado, aliás, na sexta-feira, saiu um áudio do Major Olímpio dizendo que, naquele momento, o filho de Jair Bolsonaro, o senador Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, aliás, havia morrido para ele. Ou seja, ele é presidente do PSL de São Paulo, deu uma declaração e tanto, né, chamando a atenção para esse fato, porque, querendo ou não, aí parece ter alguma coisa bem escusa. O Eduardo teria ligado, até de certa forma exaltado, né, outra senadora também do PSL detalhou isso, dizendo que ele ligou exaltado, dizendo que era para ela barrar, que tinha que barrar, que ali ia ferrar com ele. Ele usou outro termo, mas traduzindo aqui pra gente, iria ferrar com ele. E aí, o Biraci, nessa semana, já no domingo, a Folha de São Paulo, Gilmar Mendes, deu uma declaração dizendo o seguinte: se passar, se realmente acontecer essa CPI, pode ter certeza que o STF vai barrar e vai mostrar que é inconstitucional. E aí? É o medo danado? O que está acontecendo que essa CPI está mexendo com os ânimos de algumas pessoas? O que aconteceu? Quando foi deflagrado a Operação Lava Jato, aí, apesar de algumas pessoas não gostarem muito, dizem que foi feito de forma política, de qualquer forma, assistam os filmes e as séries como o Mecanismo, as 2 temporadas, para vocês entenderem como começou a Lava Jato. Sim. Não estou dizendo que é para você olhar e tomar como verdade aquilo, porque não é, tem muita coisa como entender como começou. Quando se começou a Lava Jato, jamais o juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba iriam imaginar que o Brasil tivesse uma rede de corrupção. Sim. Tão bem feita, tão bem arquitetada, tão bem organizada, que vem desde a época dos anos de 1950. E o pior que veio, e foi descobrido à tona. É como se fosse um fio sem nó, aí que um fio longo que você passa um mel, uma coisa doce e joga dentro de um formigueiro grande. Você vai pegando as formigas, você não sabe quando vai parar e você não sabe de quanto de formiga vai sair lá de dentro. É mais ou menos isso aí. O que aconteceu? A Lava Jato chegou aonde ela não deveria chegar, onde tinham medo. Na porta do STF, na porta do STJ, na porta do TSE, na porta dos superiores tribunais, todos eles. E isso assustou a todo mundo. É tanto que toda essa reação da Lava Toga para o nosso, que eu acho até muita grosseria, esses nomes, Lava Toga, por Lava Jato, Lava Jato foi porque a operação foi feita num posto de gasolina embaixo de um Lava Jato. O Alberto Youssef. Exatamente. Mas o Lava Toga, ela foi criada, essa expressão foi criada porque seria para poder limpar o judiciário, mas não é limpar o judiciário. É porque as relações são muito promíscuas, são muito porcas. Olha só, você tem no Brasil hoje, ainda estão paradas 133 investigações de lavagem de dinheiro, de remessa de dinheiro para fora do país, tráfico de droga, corrupção. Por quê? Por causa de 3 pessoas: Flávio Bolsonaro, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Por isso a raiva deles. Sim. Quando o Flávio Bolsonaro liga para a senadora, como o Pedro falou no começo do programa, você vai me se você se aprovarem isso, se aprovar, é porque ele sabe que fez coisa errada e muito grave. Ele sabe que não tem como escapar. E o pai dele foi eleito dizendo que ia moralizar. E o pai dele sabe que não dá para moralizar. Jair Bolsonaro é político há quase 3 décadas. Ele é tão velho quanto essa velharia política que está toda aí. E os filhinhos dele foram criados nesse mesmo rolo. Ele, inclusive, bateu muito na tecla de que nunca foi denunciado na Lava Jato. Tudo bem, ele poderia não ter sido denunciado na Lava Jato, mas há indícios de que ele teve outras formas de corrupção. Teve, por exemplo, aquele negócio do dinheiro do PP, que disse, eu não recebi o dinheiro, tá bom. O PP chegou lá com o dinheiro aqui para a tua campanha, eu não quero, porque é de não sei quem. Aí eu devolvi, ele devolveu o dinheiro,
Aí eu peguei o dinheiro, botei no partido do estado dele, o partido repassou para ele e usou. Qual a diferença, internauta, disso aí? Nenhuma, pô. O dinheiro é o mesmo. Ah, mas não foi para mim diretamente, não. Quem usou foi o Birassi Saboia, foi o Pedro Santiago, foi você que está nos assistindo. Mais gente. Pô, peraí, é você brincar com a inteligência das pessoas. O problema é que a nossa classe política é toda podre. A lógica é essa, não tenho o que dizer, infelizmente é isso. E eles estão vendo que a podridão está de um jeito, eles não estão conseguindo parar essa coisa. Estancar. E chegou ao ponto que eles mais temiam, é que a sociedade toda, independente da paixão e da loucura que cada um goste, está vendo que não tem santos. Do jeito que tem bolsonaristas, como o Major Olímpio, que não está brigado com o Flávio Bolsonaro, tem petistas que estão extremamente magoados com o que o PT e a cúpula do partido fez. Se você olhar, se você conversar com aquele cara que começou com o PT nos anos 80... Quero o PT Raiz. Quero o PT Raiz, que foi pra rua, que fazia bingo para juntar dinheiro pro partido e tal. Ele olha, você conversa com eles, você até se compadece dos sentimentos dos caras, esse não é o partido que eu construí. E a mesma coisa está acontecendo hoje no PSL, né? Que na verdade o PSL é um monte de pedaços de gente que vieram de vários partidos, alguns de nenhum partido, que nunca eram políticos, e acabaram sendo eleitos. E agora, eles foram eleitos num discurso moralizador, num discurso de vamos acabar com a corrupção e tudo e tal. Tudo bem, volto a repetir, não posso comparar a corrupção no governo Bolsonaro com a corrupção dos governos Lula, Dilma e Fernando Henrique, mas eu posso comparar o método político do governo Bolsonaro com o método político dos governos Temer, Dilma, Lula e Fernando Henrique. Dá para comparar sim, que é a mesma coisa, não mudou. E as pessoas têm que parar de olhar com essa paixão, que tipo assim, a economia está melhorando, gente, não é porque o Bolsonaro é bonzinho, está fazendo as coisas, não. A economia está melhorando porque a própria economia busca a saída dela. Sim. Quem trabalha no dia a dia, quem é empresário, vai atrás da forma de fazer o negócio dele girar. Ele não vai ficar parado esperando a reforma tributária, por exemplo. Ele vai correr atrás. Inclusive, o Rodrigo Maia, na segunda-feira, declarou que acha que passa em uma casa até dezembro, mas nas duas não dá. Não dá. Ele acha que não dá. Não dá. A reforma tributária tem muita coisa, ninguém quer abrir mão de receita, o governo federal não quer abrir mão de receita, os estados não querem. Entendeu? É esperar o que vai acontecer. O fato, Birassi, que está chamando bastante atenção, alguns movimentos ali estão dando apoio a essa CPI, né? Realmente a abertura dessa CPI. E aqueles políticos mais tradicionais, e até nem tanto tradicionais, como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que não fala para a imprensa, essa é a verdade, Flávio. não fala. Você O Flávio, aliás, ele não fala quer ser embaixador. Isso, não fala com a imprensa, mas estaria ali articulando por trás essa... Mas por que ele não fala? Tem algo errado, né? Claro que sim, porque ele não fala. Porque ele foi o autor da ação que barrou as investigações do COAF. E tu tá levando a crer que o pai dele também tá tentando esconder alguma coisa ali, né? Porque assim, aprendi um ditado com meu saudoso pai, que esteja em um bom lugar. Ele disse assim, que a pessoa que arrota muita honestidade, muita retidão, nunca é séria. Sempre tem algo a esconder. Eu não preciso estar justificando que eu sou correto 24 horas, não. As minhas ações, seja com o Pedro que está aqui na bancada comigo, seja com a minha família em casa, seja no meu outro trabalho, seja onde for, as minhas ações é que dizem que eu sou a pessoa correta. Eu não tenho que ficar dizendo, eu sou correto, eu sou sério, eu sou honesto, eu não sou ladrão, eu não sou vermelho, é igual eu sou verde e amarelo. Aquela parábola do cara que dizia, eu sou bom, agora eu quero virar santo. Ele foi e não virou santo. Porque o eco era o maior, né? Exatamente. E ainda falando dessa questão bolsonarista, porque a gente não pode deixar de falar, Birassi, no último domingo, que se auto-intitula filósofo, astrólogo e qualquer coisa do tipo, Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, em seu perfil aqui no YouTube, declarou, né, que o Brasil agora tem uma questão muito maior, mais urgente,
que é a criação de uma militância bolsonarista organizada. Ele que antes criticava a militância petista, hoje ele cita a criação de uma militância bolsonarista e diz mais, que tem que se criar porque tudo que se tem aí, a grande mídia inclusive, e até a mídia tradicional para ele, que não quer dizer que é a grande mídia, está a serviço da esquerda, a serviço do Foro de São Paulo. Eu não consigo entender. E aí, Bira, o mais engraçado... Olha, Pedro, É, vai terminar. o mais engraçado é que aquela que é tida meio... Muitos chamam ela de meio louquinha, né? Que é a Janaína Pascoal disse, olha, agora sim, Olavo de Carvalho morreu, deixou de existir. Por quê? Porque, segundo ela, o que ele está pregando é justamente o que ele sempre foi contra. Aquilo que ele reclamava no PT, hoje ele está defendendo pro lado dele. O que ele quer ser? Ele quer ser o Goebbels. O internauta Goebbels era o pensador de Hitler. E ele quer ser o Zé Disseu, que era o pensador do Lula. É isso que ele está querendo ser, porque é o seguinte... Não, ele é, na verdade. E outra coisa, ele vai querer, ele vai querer fazer a juventude... os partidos de esquerda têm umas coisas chamadas juventude socialistas, União da Juventude Vermelha, União da Juventude Comunista. O que era isso? Era uma forma que os partidos de esquerda tinham e têm ainda de agregar simpatizantes, militantes e formar pessoas para a militância. Aí forma, isso que o Olavo de Carvalho... Ele vai querer o quê? A juventude bolsonarista. Nos anos 40, o Brasil tinha a juventude integralista, que era adotada por Plínio Salgado, quase um Olavo de Carvalho. Quase isso. Eles eram simpáticos ao nazismo, de extrema direita. Eles usavam o sigma, a letra grega do sigma, em vez da suástica no braço, e usavam fardas verde oliva. E eles tinham uma saudação entre eles. O nazista falava Heil Hitler. O italiano falava Viva Dulce, que era Mussolini, que era o fascismo. Que o fascismo também tinha uma insígniazinha própria. Sim. E os nossos queridos integralistas falavam Anauê, era um cumprimento em Tupi-Guarani. Então, quer dizer, você tem uma recriação de um modelo histórico que já está morto e sepultado há muito tempo. Muito tempo. Olavo de Carvalho, eu não conheço esse cidadão, nunca li uma obra desse cidadão, espero não ler, porque deve ser assim, fantástico. Mas ele passa o dia no escritório, Fumando seu charuto. viajando nas redes sociais e escrevendo essas pérolas. Ele acredita em ter também, viu? Ele é terraplanista, né? Está explicado. Eu vi uma matéria no Fantástico esse final de semana que é um absurdo. E já que eu estou falando de Fantástico, eu vou falar da história da grande mídia. Sim, pois não. Afinal de contas, a grande mídia é contra quem? É contra o PT, é contra o Bolsonaro, é contra a mulher, é contra o negro, é contra o gay, é contra o transgênero, é contra não sei o quê. Peraí, gente. Aí agora, o que as empresas de comunicação estão fazendo? A Globo está com a campanha nova. Sim. Há 50 anos o que o Jornal Nacional mostra é fato. Isso é um tapa na cara de todos os nossos políticos nos últimos 50 anos. A Record está tentando se profissionalizar, mesmo estando muito perto de Bolsonaro, mas algumas coisas incomodam. O caso Paulo Henrique Amorim foi muito desconfortável para a Record. Sim. O que também esteja no bom lugar, do jornalista Paulo Henrique Amorim. O SBT também, apesar de ser bolsonarista declarado. Aliás, o SBT é governamentista. o SBT Quem é governo. estiver lá, ele está junto. Também está incomodado. A Bandeirantes é super incomodada e bate direto, tanto na esquerda como na direita, que a Bandeirantes é mais ligada ao agronegócio, à questão empresarial. Eles querem mais que o país se desenvolva economicamente. Sim. E eles estão vendo que esse tipo de discussão é inócua. Aí o governo, coincidência ou não, o governo federal lança o plano das escolas cívico-militares, que eu acho uma boa educação. E que a gente vai abordar aqui. Eu acho uma boa educação. O Wellington Dias implantou aqui uma, quer implantar outra. Eu acho uma boa educação. Eu acho que uma educação com um pouco mais de disciplina, para aquele garoto que quer almejar uma carreira militar. Pô, que legal, o garoto tem uma formação no colégio militar, como tem nos Estados Unidos e em outros lugares, desde criança. Ele faz o ensino fundamental, o ensino médio lá, aí ele pode alçar com mais facilidade ou a academia de polícia, ou a academia do exército, ou a academia da aeronáutica, ou a academia da marinha. É bacana, é legal, isso é bacana.
Isso dá uma perspectiva de vida. E para quem não vai ser, é muito bacana também. Tem um reflexo. Tem sim. Eu conheço um cara que é formado pelo ITA, ele não é militar. Ele é formado em tecnologia pelo ITA. Ele trouxe para a vida empresarial, que ele vive dos negócios dele, toda uma disciplina, todo um trabalho que ele aprendeu e um estudo de altíssimo nível. Sim. Isso é bom. Lógico. Agora, se ele for querer implantar essa cultura dentro da escola... E como solução, não dá. Porque a solução não passa pela militarização da educação. Apesar de que eu concordo, eu assino embaixo com tudo que você falou. Assino embaixo. Não dá para passar a ideia de que militarizando as escolas, aquela cartilha vai se resolver os problemas da educação. Não, mas eu acho que não vai ser eu acho que isso não dá. Acho que também foi um pouco de mais um capítulo de nós contra eles, graças ao nosso querido Lula em 2002, daqui para cá está só piorando. Essa história de militarização, eu acho que não é tão assim, que nenhum Estado não tem condições de manter colégios militares, todos, não dá. Eu acho que algumas unidades sim. Sim, claro. Que você escolha estudar lá. Tranquilo. Eu acho que assim funciona. O fato é que a gente ainda vai abordar mais esse tema, a gente vai tentar trazer especialistas para falar sobre esse tema, que é interessantíssimo, né? Interessantíssimo e gera mais discussões. E aí, Biraci, voltando ao Olavo de Carvalho, só para encerrar realmente esse assunto, o Olavo fez essa declaração, a Janaína foi ao Twitter Janaína passa qualquer um das descontentes. Isso. Ela disse que ela... Bolsonarista de primeira hora e uma das maiores descontentes. Mas ela disse que não é contra o Bolsonaro. Aliás, ela disse que continuou apoiando. Agora ela disse que é muito racional. O que está certo, ela vai apoiar. O que está errado, ela vai criticar. Ela é independente disso. Chamaram a advogada de louca, desequilibrada e não sei o que. Mas ela é uma voz de lucidez dentro dessa loucura toda. Completamente. É uma das poucas lúcidas que tem nesse inclusive processo. Frota. Inclusive não, Frota. O Alexandre Frota foi expulso do PSL porque ele bateu de frente com a Joyce Hasselmann, porque não estava concordando com as coisas. É um negócio maluco. O PSL ele tá agindo como uma seita. E o Bolsonaro já estaria reclamando de Joyce Hasselmann. Ele arranjou o problema para ele. Quer dizer, o negócio não tá bom ali para ele, né, Biraci? O negócio não tá bom. Esse é um tema bem complicado dentro dos bolsonaristas, porque parece que realmente 8 meses, 9 meses, e eles ainda não se organizaram, né? Tá realmente uma bagunça e tanto. Bom, é isso, né, Bira? É isso aí. Já Atlético Internacional e Atlético Paranaense. Mais algum assunto? Não, só esperar que essa maluquice toda passe, porque o que interessa para o país, a gente ia falar um pouquinho do MEI. Sim. O país está precisando de desenvolvimento econômico. O Pedro trouxe na chamada do programa a questão do MEI, que foram mais de 3 milhões de MEI que foram abertas esse ano e tudo e tal. Mas em nenhum momento, Pedro, aí é a crítica que eu faço ao MEI. O governo fala quanto a MEI gera de imposto para ele. Pesquisei aqui rapidamente. É o seguinte: se você paga a Previdência, é 5% do valor do salário mínimo por mês. R$1 caso o MEI pague ICMS, né? R$5 caso o MEI seja prestador de serviço. E se a atividade for ao mesmo tempo prestação de serviço e venda de mercadoria, o MEI pagará R$6 de ICMS e ISS. Ou seja, todos os entes federados recolhem em cima disso. O MEI, eu concordo, o projeto é muito bonito. O projeto é fantástico. O MEI é uma espécie do SUS econômico, para dar a entrada para todo mundo que quer trabalhar. Só um dado, aqui no Piauí, em 2018, se criou cerca de 250 empregos diretos através de pequenas e médias empresas. 50 ou 50 mil? 250 mil, aliás, 250 mil empregos. Mas aí é onde eu te pergunto, será que essa criação de empregos são empregos que realmente existem e estão trabalhando? Porque o que acontece? Às vezes, Pedro, o que está acontecendo? A pessoa tem um MEI só para não perder a situação de contribuição INSS cada aposentadoria no futuro.
E o governo joga o MEI como isso. Você vai ter direito ao auxílio doença, auxílio isso, auxílio aquilo, lá. Ele vende dessa forma, para poder arrecadar mais. O governo não está preocupado em qualificar o MEI, fazer com que o MEI trabalhe, fazer com que o MEI gere renda, que o MEI gere emprego, facilitar a vida do MEI. Facilitar a vida do MEI com acesso a linhas de crédito. Enfim, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em gerar volume de arrecadação. É a mesma coisa da educação. Ele está querendo número positivo. Eu tenho 3 milhões de MEIs criados no país no ano de 2019. Pô, que legal. E qual foi o impacto disso aí na redução da crise econômica? Nenhum. Muito pelo contrário. O desemprego do país todo está no mesmo nível. Então, como é que eu crio 3 milhões de MEIs, que seriam pequenas empresas, que, trocando uma pela outra, vamos dizer que cada MEI criasse meio emprego, seria 1,5 milhão de empregos. Cairia? Mas não. Isso é que a gente trabalha. A falta de honestidade dos governos. Os governos estão usando, continuam a dizer, a ideia do MEI, que é uma ideia belíssima, que é uma ideia fantástica, para gerar esse tipo de coisa. E aí, eu lembrei agora da história das maquininhas de banco, de cartão fácil. Estão indo na mesma vibe. Você pode ter uma conta, eu tenho uma aplicação que rende mais do que a poupança, você vai ter um cartão de crédito que você pode usar no Brasil e no exterior, você vai poder fazer pagamento, você vai poder fazer empréstimo, tudo isso com a sua maquininha, se você é MEI, não importa se você venda assim ou assado. Estão só querendo empurrar. Eu acho que tudo isso é uma grande, pode ser loucura minha, gente, me desculpe, mas eu vejo isso como uma grande forma também de arquitetar uma venda de mais arrecadação. Eu sei que o Estado vive disso, mas o Estado tem que dar as condições para que o nosso pequeno empreendedor viva, se mantenha, né? Se mantenha. Porque quanto mais você cria a contribuição, mas quanto mais tempo você deixa esse MEI crescendo, ou se desenvolvendo, ou mantendo ele, mais você arrecada. Agora, as empresas começam, a média é de 5 anos, e aí elas caem, né? Eles te estimulam a fazer MEI. A exceção de Sebrae, o Sistema S, faz cursos de qualificação desse pessoal e tudo e tal. Mas eles não preparam a pessoa para ser empresário. Eles não preparam a pessoa para a vocação deles. Muitas pessoas têm até outra atividade informal. Eles só estão como MEI só para poder contribuir para garantir a aposentadoria. Essa é a grande história, que é mais barato que a contribuição individual por autônomo. Verdade. Então, quer dizer, é uma forma que o governo encontrou de mostrar que está legalizando as pessoas, legalizando a atividade econômica. Só que não. Continua a dizer, é uma história meia boca, que de uma parte tem razão, mas de outra tem muito a se contar e explicar. E eu volto a deixar a pergunta no ar. Eu gostaria muito de saber quantos milhões de reais os MEIs renderam. Procurei na internet, não achei. Fiz uma busca rápida aqui e não achei. Quanto que os MEIs renderam de faturamento? Qual é o percentual daquele MEI que conseguiu transformar o MEI em pequena empresa? Qual é o governo do estado, o governo federal que tem um programa sério para apoiar o MEI? Esse é que é o questionamento. Esse é o questionamento. Bom, e pegando o fio do MEI, mas aqui a gente tem um parceiro que facilita, tá? Facilita a vida de quem está começando ou de quem já tem seu projeto estabelecido, né, Viraci? Seja MEI, seja pequena empresa, microempresa, seja grande, qualquer um. Que é o nosso parceiro de sempre, o Tex. Tex, ele tem uma estrutura de escritórios compartilhados, que é do inglês chamado Cowork, e ele é pioneiro aqui em Teresina, pioneiro no Piauí nesse conceito. Inclusive, a partir do Tex, outras empresas do mesmo tipo estão surgindo em Teresina, estão chegando em Teresina, mas o Tex é pioneiro. E aí o Tex, para quem está começando, para quem tem uma empresa pequena, para quem tem uma empresa grande, tem esses escritórios compartilhados, que, por exemplo, o Biraci tem uma empresa que cuida, por exemplo, uma detetizadora, e eu tenho, por exemplo, uma empresa de funcionários que fazem limpeza em sua casa, digamos. Então a gente pode fazer uma espécie de parceria. Pode. Aqui quando você encontra várias empresas. Né? E não precisamente
ele é teu concorrente, ele pode ser teu parceiro. Então o Tex tem esse espírito, tem essa coisa diferente que o empreendedorismo traz, né, Albiraci? O Tex Escritório tem um espírito de agregar negócios. Isso, essa é o mote onde os negócios podem ser agregados e se agregam. É isso. E fora a estrutura que é maravilhosa, muito boa. Muito boa a estrutura. E é isso, a gente quer agradecer a você, deixar você livre para acompanhar a final da Copa do Brasil e agradecendo, pedindo sempre para que você curta, que você se inscreva, ative o sininho, compartilhe e contribua conosco sempre para a gente fazer esse projeto andar, esse projeto ter mais desenvolvimento ainda, né, Bira? Exatamente. É isso. Exatamente. Te agradeço a você, até a próxima. Lembrando a você que agora, toda segunda e quarta-feira, tem vídeo novo do É ou Não É aqui no Radar 86. É isso. Próxima segunda a gente está de volta, gente. Abraço. Fica aí com o vídeo do Tex. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.